Olá, podem me ouvir? Consigo ouvir, sim. Roberto, Júlia? Consigo ouvir, professor. Estão ouvindo? Tudo certo? Uhum. Certo? Sim, sim. Estamos aqui prontos já para o início da nossa conferência aqui sobre o Pacto Global Migratório da ONU de 2018 para uma migração ordenada, regular e segura. Eu sou o presidente da mesa e, por uma questão de horário, né, eu vou então dividir a nossa mesa aqui solicitando ao Roberto, meu colega Roberto Rodolfo Jorge Webel, que possa abrir a nossa conferência a respeito do trabalho dele, que eu acho fantástico, sobre a política externa brasileira e a questão migratória, porque eu sei que o Roberto há pouco tempo defendeu a tese de doutorado sobre esse tema, estivemos juntos lá no ano de 2018, né, Roberto, em Brasília, onde ele mostrou o seu texto, estava há pouco tempo para defender, logo depois defendeu, e foi um trabalho brilhante. E, posteriormente, farei a Júlia Stefanello, me orientando, a falar sobre o seu trabalho. E aí a nossa conferência se encerra com o que eu pesquisei ultimamente sobre o Pacto Global e esse desafio em tempos de pandemia, né? Porque piorou muito os Estados nacionais conseguirem cooperar em tempos de pandemia para uma migração regular, segura e ordenada, né? Então vamos dividir assim, Roberto e Júlia. Vamos dar uma média de 30 a 40 minutos para cada um, né? Para que a gente consiga, depois de um tempinho aí para um debate, para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que estão presentes na nossa conferência aqui. Então, sem muito mais delongas, eu passo a palavra, então, para o meu colega Roberto. Roberto. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Conseguem me enxergar bem? Sempre faço essa pergunta antes de começar, para evitar. Já vi aqui a sinalização positiva da Júlia. Primeiramente, obrigado, professor César Augusto, pelo convite. De fato, já faz 2 anos que nós nos encontramos lá na Universidade de Brasília, na época um workshop realizado pela UNB e por uma universidade britânica, pela Universidade de Oxford, e desde mantendo contato, né, trocando sempre ideias, trocando sempre nossas publicações nas redes sociais. E é uma satisfação muito grande, como não acadêmico do direito, fazer parte de um congresso tão importante, o Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Então, fico muito contente de sair um pouquinho lá das relações internacionais, que é o meu campo de atuação, e aqui poder contribuir com os colegas da área das ciências jurídicas a pesquisa. Fico muito contente com esse convite, muito contente também de compartilhar a apresentação junto com o painel, junto com a professora Júlia. Então, espero que tenhamos todos uma boa tarde. Deixa eu só começar a compartilhar a tela aqui, se funciona tudo certinho. Eu preparei um PowerPoint para vocês. Deixa eu colocar aqui. Ok. Vamos ver se já está abrindo. Deixa eu compartilhar. Está abrindo agora. Vocês conseguem visualizar minha tela? Só que eu não consigo enxergar. Está carregando ainda. Se vocês estão... Só preciso que alguém me responda. Agora... Está carregando? Tá. Por favor, só me sinalize. Agora apareceu. Agora apareceu. Perfeito, então. Vou começar minha apresentação, também me programei aqui 30 minutos, então estou olhando do lado sempre aqui o meu cronômetro, em respeito ao tempo dos demais. Meu nome é Roberto Ibel, sou professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, em Porto Alegre. Sou doutor em Estudos Estratégicos Internacionais, como disse o professor César, já há 2 anos de defesa da minha tese, e vou apresentar então aqui uma parte dessa tese de doutorado que faz essa aproximação entre as relações internacionais, entre o direito internacional e outros temas também natos à ciência política, cujo título é Política Externa Migratória Brasileira
e Migrações de Perspectiva, propostas conceituais para entender o contexto migratório e seus desafios. Então, vou mudar aqui a tela. Só me digam, por favor, se mudou, que daí eu sei que está funcionando bem. Mudou a tela para vocês? Então, tá, vamos começar aqui. Então, contextualizando a minha pesquisa, ela busca responder, tanto a pesquisa como a tese de doutorado, algumas lacunas da dissertação do meu mestrado e também pesquisas que eu vinha desenvolvendo anteriormente no âmbito da política externa brasileira e no âmbito dos estudos migratórios, digamos assim, atrelados à questão de política externa. Então, esse contexto também ele traz outros pontos, né? Como a inexistência de um consenso dentro da literatura acadêmica no Brasil sobre a questão da política migratória. O professor César é que acaba desenvolvendo isso também na sua tese com relação ao refúgio, mas sempre se teve essa percepção de que a política migratória brasileira ela esteve dispersa, diluída em outros temas. E é um dos meus pressupostos, então, que ela estaria sob o guarda-chuva, digamos assim, sob a tutela da política externa brasileira. Também vou trabalhar, ao longo da tese, algumas questões que trazem consigo as transformações nessa conjuntura econômica, política e demográfica do Brasil no período estudado, meu recorte temporal é de 2003 a 2016, em que nesse período nós tivemos um crescimento dos fluxos migratórios na ordem de 3.868%, que é um número muito grande. De fato, o Brasil experimenta, então, um grande boom imigratório neste período, como eu discuto na minha tese de doutorado. E também trabalho, né, dentro deste contexto, quais foram as rupturas e continuidades que a política externa brasileira enfrentou durante esse período dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, e também aponto já algumas perspectivas na época da agenda migratória do presidente Michel Temer. Lembrando sempre que a tese foi defendida em dezembro de 2018, antes do atual governo. Também eu trago alguns desafios, né, que embasam essa tese. Primeiro, trazer as migrações como um campo de estudo das relações internacionais. Seus colegas do direito, obviamente, têm trabalhado a questão migratória há muito mais tempo. A discussão sobre migrações nas relações internacionais ela é relativamente muito recente, na casa de 2 décadas atrás, nós começamos a trazer uma abordagem mais sistêmica no âmbito das relações internacionais. E outros desafios que se colocaram também, acredito que o César vai lembrar durante aquele workshop que nós tivemos em Brasília, que o ponto principal, o ponto de conexão em todas as pesquisas era justamente o acesso aos dados migratórios, né? Tanto da Polícia Federal, como da época do Ministério da Justiça, do então Ministério do Trabalho, que hoje faz parte do Ministério da Economia, e também por parte das informações vindas do Ministério das Relações Exteriores com relação ao número de vistos e autorizações de residência, no caso do Ministério da Economia. Outro desafio que eu encontrei ao longo da minha tese foi também a questão da crescente xenofobia social, contestatária e governamental, fazendo da obra da professora Deise Ventura, né, que sinaliza a existência da xenofobia no âmbito da sociedade e também de forma subjetiva no âmbito dos governos. Por fim, a tese também tem um compromisso de se mostrar como de utilidade pública, não apenas pelo seu financiamento, que foi a partir de uma bolsa da CAPES na época, mas também com a utilidade de discutir a questão migratória em outras frentes, né? Então, fazer essas aproximações entre as relações internacionais, ciência política, o direito, a geografia, e também no meu campo específico dos estudos estratégicos internacionais, ou seja, fazer uma visão, trazer uma visão estratégica sobre migrações e sobre política externa brasileira. Agora vamos dar o slide aqui para vocês. Só peço, por favor, que me sinalizem por áudio, César ou Júlia, se mudou a tela. Mudou a tela passou. Obrigado. Então, qual é o objetivo geral da minha tese, né, e dessa pesquisa que eu apresento para vocês hoje? Primeiro, defender o argumento, uma tese de que as migrações de latino-americanos e africanos, que foi meu grupo demográfico, meu grupo de estudo, digamos assim,
no âmbito da pesquisa, durante esses 2 governos, foram uma consequência, essas migrações foram uma consequência da própria inserção estratégica do Brasil na América Latina e no continente africano. Outro objetivo geral também da pesquisa na época foi entender, né, como essas migrações se deram a partir de uma política externa especificamente que foi dirigida e orientada. Ou seja, ela tinha uma pauta muito, muito diversa, mas não era necessariamente uma pauta que buscava atrair imigrantes. Os imigrantes, então, os fluxos migratórios foram uma consequência deste período. Então, se parte de uma premissa de que não existiria uma política migratória brasileira independente da própria política externa brasileira. Embora nós tivéssemos, desde a década de 80, o Estatuto do Estrangeiro, não se tinha consolidada uma política migratória independente, como o caso do Canadá, Argentina, enfim, outros países que adotam políticas mais claras, mais objetivas. E, por fim, também a pergunta de pesquisa, por que latino-americanos e africanos? Né? Porque, de fato, foram os dados migratórios, eles apontam que foram os fluxos que mais cresceram proporcionalmente em comparação a outros grupos, como europeus, asiáticos e demais migrantes de demais origens nacionais e continentais. Então, vou avançar aqui para vocês. Mudando a tela aqui. Quais são as hipóteses, né, que eu trago na minha pesquisa? Primeiro, que existiu, né, essas mudanças se deram nas 2 primeiras décadas do século XXI, foram influenciadas por uma política de inserção estratégica do Brasil e por um período de tempo determinado. Então, o recorte temporal, ele também não delimita apenas o escopo da pesquisa, mas também a própria hipótese, né, que eu venho discutindo ao longo da minha tese de doutorado. A segunda hipótese, ou questão norteadora, é que as imigrações de latino-americanos e africanos para o Brasil foram, como eu já mencionei anteriormente, uma consequência da inserção estratégica do país na América Latina e África por meio dessa política externa migratória. E, por fim, a terceira questão norteadora é que há um ciclo explicativo, né, desses fluxos. Primeiro, se tem um movimento de inserção estratégica do Brasil, ou seja, por meio dessa política externa, depois há uma ocorrência desses fluxos migratórios, depois, de fato, tenta consolidar a existência de uma política externa migratória ou uma agenda governamental para as migrações. Aqui eu vou avançar, então, para a próxima tela. Essas questões dimensionais, que em virtude do tempo também não vou me deter, mas elas, na realidade, são questões que são adaptadas das hipóteses, e elas mostram que essa inserção estratégica do Brasil e a atração aos potenciais imigrantes se deu a partir, basicamente, de 4 eixos. Primeiro, a participação do Brasil em missões humanitárias no Haiti e na África. Segundo, por meio do programa Mais Médicos. Terceiro, por meio dos programas de cooperação e concessão de bolsas de estudo e pesquisa. E o quarto ponto seria, de fato, que a gente chama da propagandização, ou seja, a divulgação do Brasil como país potencial receptor de imigrantes, justamente por meio das redes migratórias internacionais do trabalho, como uma alternativa aos Estados Unidos, à União Europeia e dos demais destinos tradicionais na época, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e etc. Vou avançar aqui para a próxima tela. Bom, a minha metodologia que eu trago na tese e os meus referenciais teóricos, ela parte de uma análise, obviamente, quantitativa e qualitativa, ou seja, uma pesquisa de caráter quali-quantitativo, porque utiliza os dados estatísticos, mas também faz uma análise documental. Se trata, então, de uma pesquisa que explora, né, tanto a bibliografia como se utiliza de outros instrumentos, como análise do discurso, muita cartografia temática e também os estudos comparativos. Embora seja uma tese no campo das relações internacionais, há uma grande presença de literatura do direito, da economia, da geografia e da ciência política. E aí eu me concentro, basicamente, em uma ideia conceitual da Saskia Sassin, que é uma socióloga, inclusive, muito utilizada no campo do direito, por meio do seu conceito de mecanismos de vinculação, né, que eu já vou explicar daqui a pouquinho como é que eles se aplicam na tese, mas que, na realidade, são mecanismos que vinculam tanto o imigrante como o seu ato de migrar e o país receptor
por meio, no caso da tese de doutorado, de uma política externa migratória, ou seja, de uma agenda das migrações a partir da política externa brasileira. Vou mudar aqui a tela também, esperar carregar. E eu proponho, então, nessa discussão, três conceitos, né? Três conceitos que são criados e são propostos. Primeiro, este de política externa migratória brasileira. O segundo, de migrações de perspectiva, ou seja, os migrantes que migram não apenas por questões econômicas ou por questões de vulnerabilidade, de perseguição política, no caso, solicitantes de refúgio e solicitantes de asilo, mas são migrantes que migram de acordo com a perspectiva do país de destino, no caso aqui o Brasil. E o terceiro conceito criado e proposto é o de hiperdinamização das migrações, ou seja, que o Brasil experimentou durante esse período, esse recorte da tese, um processo hiperdinâmico de rápida chegada, rápida inserção no mercado de trabalho e também rápida emigração ou remigração, em virtude, de fato, das perspectivas do cenário econômico e político não mais atrativo para os dois grupos analisados, latino-americanos e africanos. Aqui eu vou mudar até a tela também. Só me digam, por favor, se aparece bem o mapa, por favor. Parece, está aparecendo. Tá bem. Às vezes no PowerPoint ele não fica tão claro na apresentação. Então, rapidamente contextualizar, né, esse estoque migratório, que é um termo que a gente utiliza no campo da demografia e da geografia, esse contingente migratório, esse quantitativo de imigrantes no Brasil, em dois períodos, bem rapidamente, só para a gente entender o contexto, né, a evolução desses fluxos ao longo dos dois governos estudados. Então, aqui a gente tem no período do governo de Lula da Silva, 2003 a 2010, fluxos basicamente centrados, né, a origem desses fluxos de imigração na Europa Ocidental, aqui no Mercosul, muito presente um fluxo migratório oriundo da Bolívia, né, e aqui ainda um fluxo muito crescente de brasileiros com cidadania norte-americana retornados para o Brasil, e também os fluxos aqui do leste asiático, China, Coreia do Sul e Japão. O Brasil, nesse período, 2003, 2010, ele tem um estoque migratório ainda muito pequeno, não é um país extremamente atrativo para as migrações, mas que começa a mudar a partir de 2008, quando nós temos a crise econômica global, né, em que inverte esses polos de atração. Europa e Estados Unidos, principalmente, entram em uma grave situação econômica, e o Brasil consegue manter uma performance econômica atrativa, inclusive para a mão de obra estrangeira de imigrantes qualificados e semi-qualificados. Aqui, então, especificamente, mudando a tela, dois mapas, né, que mostram, então, os fluxos aqui da América Latina, então, com muito destaque para os países do Mercosul, da Bolívia, e aqui ainda do continente africano, né, que nós temos fluxos basicamente vindos de países cuja língua oficial é portuguesa, os PALOPs, como nós chamamos nas relações internacionais, países africanos de língua oficial portuguesa, Angola, Moçambique, mas também fluxos oriundos da Nigéria, Guiné-Bissau, língua portuguesa, e da África do Sul. Esse cenário vai mudar bastante já no governo Dilma Rousseff. A gente vai ver um shift, uma mudança bem interessante, que ajuda a explicar a discussão da tese de doutorado também. Vou avançar aqui um pouquinho, em virtude do tempo. Aqui eu tenho alguns dados, né, que mostram, então, aqui é o meu lado economista, não o lado do internacionalista, mas trazendo alguns gráficos que mostram, então, essa evolução dos fluxos migratórios com direção ao Brasil, especificamente de todos os continentes. Então, aqui a gente vê um crescimento bem acentuado dos fluxos vindos da América do Sul, da América Latina em geral, né, incluindo os países do Caribe, América Central e México, né, fluxos europeus também em crescimento, fluxos asiáticos, e aqui os fluxos africanos, como a gente pode ver nessa cor laranja, também em crescimento ali em 2009 como ponto de inflexão, né, e aqui especificamente os latino-americanos se mantêm numa linha de tendência de crescimento, assim como os fluxos de africanos. 2003, 2010, a gente não consegue visualizar ainda muito bem essas mudanças. Elas vão ficar mais evidentes na transição do governo Lula para o governo Dilma Rousseff. Aqui também esses fluxos mostram quais são, né, a intensidade desses fluxos, nessa tela. E aqui sim eu trago, já no final desse capítulo específico sobre as migrações ainda no governo Lula, os
combinações de fatores e motivações que levam ao migrante escolher migrar para o Brasil naquele recorte temporal. Então, na base dessa pirâmide, primeiro os fatores domésticos, né? Acesso ao mercado de trabalho, acesso à formação técnica e formação de ensino superior, a própria conjuntura internacional mais restritiva dos destinos tradicionais na União Europeia, sobretudo França e Alemanha na época, o Reino Unido também, nossos próprios Estados Unidos. Também outros fatores que fazem parte desse diagrama: a performance atrativa do mercado de trabalho do Brasil no período, um aquecimento conjugado ao aquecimento da economia brasileira, né? E no topo, então, nessa pirâmide, a própria inserção e projeção estratégica do Brasil por meio da sua política externa, ou seja, a criação de uma imagem do Brasil como país atrativo às migrações. Vou avançando aqui. Mudou a tela para vocês? Sim. Esse mapa... Obrigado, Júlia. Eu não enxergo a tela, então eu só consigo ver a minha tela do PowerPoint, não consigo ver do evento aqui, se eu preciso esse áudio. Obrigado. Então, aqui, já no governo Dilma Rousseff, período 2011 a 2016, que é esse recorte que eu faço, nós temos um crescimento majorado dos fluxos no âmbito global, né? Aqui no Caribe, basicamente Cuba e Haiti, uma diminuição dos fluxos vindos dos Estados Unidos e do continente europeu, e o aumento dos fluxos na América Latina. E vocês devem estar perguntando, tá, mas e a África não aparece? Proporcionalmente, no mapa, ela não fica evidente, mas quando a gente pega o dado quantitativo comparado, há um crescimento de fato nesses fluxos, né? E aqui a gente vai perceber o crescimento de fluxos em países que antes não tínhamos, né? No caso do continente africano, por exemplo, Senegal, nós temos um crescimento dos fluxos migratórios, o próprio crescimento de fluxos vindos do Egito, do Marrocos, né? E também o aumento de fluxos migratórios dos países de língua portuguesa, que vão contextualizar, criar um contexto que eu chamo específico das migrações oeste africanas, ou seja, que vem da costa oeste da África para o Brasil. E aqui no caso da América Latina, aumento também das migrações, sobretudo de haitianos e de cubanos, e também já um indicativo do aumento dos fluxos de venezuelanos, em virtude das crises econômicas e políticas que se instauram na Venezuela, né, no final da década de 2010 até os dias de hoje, que vão aumentar também e vão fazer parte desse cenário, desse contingente migratório de crescimento. Aqui também, seguindo o mesmo padrão daquele slide anterior, né, a gente tem, então, um ponto de inflexão, né, um shifting point, como a gente chama, exatamente em 2014, quando começa o período de crise política, econômica e institucional no Brasil, né, em que você tem, a partir de então, uma diminuição dos fluxos migratórios de todos os grupos, né, à exceção dos fluxos de caribenhos, aqui separadamente analisados, onde entram haitianos e cubanos. Cubanos por quê? Parte do programa Mais Médicos, né, que a gente entende na literatura como uma política migratória subvencionada, ou seja, uma migração subvencionada para uma finalidade laboral específica, e o fluxo de haitianos, que foi muito influenciado pela presença, pela inserção estratégica do Brasil no Haiti a partir do MINUSTAH, né, da Missão de Estabilização do Haiti das Nações Unidas, na qual o Brasil liderou por um bom tempo. Então, essa presença brasileira é que acaba servindo também como um motor de incentivo aos fluxos migratórios. Aqui, mudando a tela, eu trago alguns mapas também para ilustrar esses fluxos. E a gente pode ver, né, alguns mapas, por exemplo, criados aqui nos documentos do Acnur, da OEA, que mostram os fluxos do Caribe com destino ao Brasil. Não é uma rota direta, diga-se de passagem, né? Como a gente pode ver, aqui nesse mapa, os fluxos não são diretos, tanto daqueles da África para o Brasil, aqui, embora mostrem intensidade, eles têm um caráter de transnacionalidade, como a gente chama lá na geografia, né, em que eles passam por outros territórios, por outros países, até chegar ao Brasil. Então, aqui, já me encaminhando também para a segunda metade da minha apresentação, eu faço uma linha cronológica, né, dessa síntese da política externa migratória brasileira, desde o período do governo Fernando Henrique Cardoso até as perspectivas que se tinham na época, final de 2018, para o governo Temer, né?
ainda não tínhamos para o governo Jair Bolsonaro, que depois, inclusive, faz o Brasil deixar o Pacto Global de Migrações. Mas então, nessa linha, né, que a gente traça, pode-se perceber, no âmbito da política externa migratória brasileira, uma continuidade e um aprimoramento entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula da Silva. Né? Aqui eu trago os contingentes migratórios. O governo Fernando Henrique, a gente vai ter uma preocupação na área de direitos humanos para migrantes, a questão da lei do refúgio de 1997, muito saudada na época. E no governo de Lula da Silva, a gente não tem necessariamente uma nova legislação, que só vai ser aprovada em 2017, já no governo Temer, mas tem uma intensificação dos fluxos migratórios e uma mudança também na própria condução da política externa brasileira. Ela tem uma continuidade, mas essa mudança, ela avança no sentido de repriorizações, ou seja, novas prioridades de inserção estratégica do Brasil, especificamente América Latina, África e Oriente Médio, que terá como consequência o aumento desses fluxos para o Brasil. Na passagem do governo Lula, né, aqui eu faço um somatório dos dois governos, para o governo Rousseff I, primeiro governo do presidente Dilma Rousseff, a gente vê uma continuidade e também aprimoramento. Né? Nós vamos ter aí a primeira Conferência Nacional de Migrações e Refúgio, em 2014, né? Nós vamos ter o início do programa Mais Médicos, né, com a chegada dos médicos cubanos, e também uma intensificação dos fluxos vindos da parte oeste do continente africano, senegaleses, ganeses, beninenses, enfim. Do governo Dilma I para o governo Dilma II, eu identifico na tese um processo de ruptura, tanto em virtude do cenário, né, do contexto político, econômico e social que o Brasil vivencia a partir de 2013, mas também pelas questões da economia brasileira, né, que não se torna um país tão mais atrativo, uma alternativa atrativa para imigrantes, apesar do aumento do fluxo de venezuelanos pelas situações da própria Venezuela. Então, eu vejo aí uma interrupção da agenda, em virtude pela própria demanda do governo federal na defesa do processo de impeachment. Então, aquela discussão que se iniciou na Comigrar em 2014, ela não continua de forma ampla e geral em 2015 e tampouco em 2016. E só vai ser retomada no final de 2016 e início de 2017, com a nova lei de imigração, já no governo Michel Temer. Bom, eu mudei a tela aqui, deve estar carregando para vocês. Feita essa linha cronológica, né, eu trago algumas discussões sobre a política externa migratória brasileira, tanto de continuidades e rupturas, como ela se relaciona de um governo para outro, né, e quais foram os pontos de atração de imigrantes durante os dois governos. Durante o governo Lula, então, a participação do Brasil na MINUSTAH, né, a participação brasileira em missões humanitárias na África também contribuiu, não necessariamente missões da ONU, mas missões de manutenção da paz ou de auxílio técnico, né, e também a participação e liderança atrativa brasileira na comunidade dos países de língua portuguesa, na CPLP, e mais especificamente nos PALOPs, os países africanos de língua oficial portuguesa. Já no governo Dilma Rousseff, eu identifico no âmbito da política externa migratória brasileira 3 pontos também, né? 3 eixos. Primeiro, o programa Mais Médicos, por meio dessa imigração subsidiada, os programas de cooperação e concessão de bolsas de pesquisa, né, de estudo e pesquisa, tanto o PEC-G como o PEC-PG, que tem um aumento, muito influenciados ainda pela ideia do Ciências Sem Fronteiras, né? E o terceiro ponto, que serve como mais uma consequência, né, essa propaganda, essa imagem criada no Brasil pelas redes migratórias, que acabam colocando como uma alternativa a esses destinos tradicionais. Vou avançar aqui também. Bom, e dentro dessa lógica, né, nós temos migrações de perspectiva, ou seja, esses migrantes que migram a partir de uma perspectiva criada sobre o Brasil, né, essa peculiaridade, esse período específico em que o Brasil se torna novamente um país atrativo para as migrações. Né? Então, no aspecto das redes migratórias, a gente vai ter os contatos prévios, a imagem do Brasil por meio de contato com amigos, familiares, o papel das redes sociais muito importante, né? Vamos ter aí praticamente centenas de grupos de imigrantes no Facebook, o próprio papel do WhatsApp também na construção dessas redes migratórias. Nós vamos ter também as motivações pessoais e domésticas que criam essa migração de perspectiva, né, lá no país de origem desses migrantes, uma questão de liberdade política, questões relacionadas ao desemprego, perseguição, né, por N razões,
a própria questão do sustento familiar se coloca muito presente. E no caso específico desses dois grupos que eu analiso, também uma pressão desses amigos, desses migrantes, né, que vêm numa primeira onda, digamos assim, para o Brasil, e acabam influenciando também, criando uma certa pressão para que os seus amigos que estão e familiares que estão no país de origem migrem para o Brasil. E os cenários no país de destino, né, no caso do Brasil, nesse recorte temporal, a questão do emprego, oportunidades no mercado de trabalho, né, questão do acesso à seguridade social, à saúde pública, né, a questão da vigência de um Estado democrático de direito no recorte temporal da tese, e, por fim, aquilo que muitos imigrantes me relataram ao longo das entrevistas, né, a questão de que muitos criaram a ideia de que o Brasil era um país sem racismo. Eu escutei isso de imigrantes vindos do Senegal, do Haiti, do Benin, né, dizendo que, de Gana também, principalmente os imigrantes de Gana, dizendo que eles tinham a impressão que o Brasil era um país sem racismo. Né, se criou dentro dessa imagem a questão não racial, né, que depois, evidentemente, eles identificaram quando presentes aqui no Brasil. Vou avançando aqui. Aqui tem o conceito da política externa migratória, né, que eu faço a discussão, chego à construção de um conceito. Não vou ler todo ele aqui, acredito que fica registrado na gravação, mas o importante é a gente entender que ela é uma política que pode ser distinguida da própria política externa brasileira, né, durante esse período estudado. Então, ela acaba se criando como uma agenda travestida, né, com uma ideia, com uma construção de uma política migratória, mas sob a tutela da política externa brasileira, sobre a gestão do próprio Ministério das Relações Exteriores. E aqui, já encerrando, mudando a tela, né, algumas considerações finais que eu acabei discutindo na minha tese. Né? Então, a primeira coisa, né, entender que esses dados, essas informações, esses referenciais documentais que eu discuto na tese, eles mostram, né, que essas imigrações, tanto de africanos como latino-americanos, durante os dois governos específicos, deram como uma consequência da inserção estratégica do Brasil nas duas regiões. Né? Esse é o ponto que eu acabo concluindo, conclusão principal da tese. Também outras questões que eu avanço aqui nessa tela. Também a questão de que essa reorientação da política externa brasileira e a própria projeção do Brasil, elas foram fundamentais para a transformação do perfil imigratório do Brasil. Né? E aí vão impactar em outros temas, em outras agendas, como subrelacionadas à própria política pública, né? A formulação de políticas públicas para imigrantes e refugiados, como acesso ao SUS, acesso a programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, a programas como o próprio Bolsa Família. Então, há uma reconfiguração de toda uma vastidão de políticas públicas no âmbito do Estado brasileiro para tentar atender estes imigrantes e refugiados, ainda que não se dê nessa totalidade, né? Ainda que não se dê nessa totalidade. Então, as conclusões que eu tiro ao longo da tese também, essa aqui eu destaco mais especificamente, que a partir desse período, de 2011 a 2016, as migrações foram motivadas, então, de fato, por três questões. Né? Continuidade de fluxos imediatamente anteriores, no caso dos africanos, o Brasil como uma alternativa única e facilitada, no caso dos venezuelanos e haitianos, e também o caso da migração subvencionada, no caso de cubanos. Esses três casos principais, mas que também acabam, então, influenciando outras mobilidades, outros fluxos ao longo do tempo. E, por fim, também eu coloco aqui, né, dentro dessas considerações finais da tese de doutorado, né, foi possível identificar um processo chamado de hiperdinamização. Né, como eu falei para vocês anteriormente, uma migração muito rápida em todas as etapas. Tanto a decisão de migrar, tanto o processo em si de migração, né, a questão logística da migração, o próprio acolhimento no Brasil, a inserção no mercado de trabalho no Brasil, a depressão, né, não a depressão no sentido estritamente psicológico, mas a depressão com perceber que aquelas perspectivas positivas que haviam sido criadas sobre o Brasil não se concretizaram. E aí também, rapidamente, um processo de emigração e remigração. E para finalizar, aqui eu falo ainda em 15 segundos, vou terminar dentro do tempo, né?
Então, corrobora-se a hipótese de que as imigrações, tanto de latino-americanos e africanos para o Brasil, foram uma consequência dessa inserção estratégica do país na América Latina e África, por meio dessa sua política externa migratória. E para finalizar, só encerro aqui fazendo um convite para a nossa mostra científica de relações internacionais. Deixo aberto aqui o convite para todos, a SPM, as inscrições abertas até dia 18 de setembro. E finalizo super dentro do tempo, faltando 2 segundos, já vai até apitar aqui. Agradeço pela oportunidade e fico aberto a questionamentos, dúvidas e comentários. Muito obrigado. Como sempre, Roberto. Roberto foi no tempo, Roberto, mas assim, ó, do mesmo modo que você apresentou no UNB, né? Brilhante a sua apresentação. Eu tenho até a pergunta para fazer para você, mas vamos colocar no tempo de cada um, né? Até porque as palestras são complementares, né? Você vai falou especificamente sobre a política externa brasileira e o impacto disso em relação as perguntas que eu tenho a fazer para você são relativas àquelas previsões que você faz no final da tese, se elas acontecerem no governo Jair. Agora, eu até tenho que me apresentar para todo o público, que a gente começou muito rápido, né? Porque agora já está cheio a sala. Professor César Augusto, da UFMS, do mestrado Fronteiras e Direitos Humanos da UFGD, da Faculdade de Direito da UFMS. Eu sou o presidente da mesa e também um dos palestrantes. E agora, ainda dentro do tempo, eu vou passar a palavra, então, para uma das minhas orientandas xodós, né, que agora já é doutoranda em Direito Socioambiental, lá na PUC do Paraná. Considerações aí. Júlia Sternello Pires, a palavra é sua. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao professor César, que é meu orientador desde a graduação, né? Ele foi meu orientador no TCC, no mestrado, e se tornou um grande amigo, né? Um companheiro de pesquisa. Então, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje. Obrigada, professor Roberto. Fiquei encantada com a palestra. E eu acho muito engraçado que quando a gente vai apresentar, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha dissertação, mas assim, quando a gente apresenta uma palestra de meia hora, parece algo tão simples, né? Só a gente sabe o trabalho e o período de pesquisa, né, que tem por trás disso. Mas é muito esclarecedora a sua palestra, adorei também, tenho algumas dúvidas, vou deixar para o final. Agradecer também aos organizadores do evento pelo convite, né, pela estrutura. O evento está muito bonito, está muito organizado, então parabéns. É muito legal ver o esforço de cada um nesse período pandêmico que a gente está vivendo, né? Então parabéns aí para os organizadores. E agradecer também a presença de todos. Eu não consigo ver quem está aqui ou quantas pessoas são, então não sei se eu estou falando só com o professor César, com o professor Roberto, mas eu imagino que pelo menos as minhas orientandas estão aí, que eu obriguei elas a assistir essa palestra. Então, obrigada aí a presença de todos. Bom, eu anotei aqui uma ordem do que eu tenho que falar, porque eu sempre esqueço de me apresentar, então eu me identifico com o professor César, porque normalmente eu começo falando, e daí depois que eu percebi que eu não me apresentei. Meu nome é Júlia, eu sou de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Atualmente eu resido em Curitiba. Eu me mudei para Curitiba para fazer o doutorado. Então, eu fiz minha graduação na UFGD, na Federal de Dourados, onde conheci o professor César. Fiz o meu mestrado também na UFGD. Comecei minha carreira de docência na UFGD também, como professora substituta. E agora, esse ano, comecei meu doutorado em Curitiba. Estou fazendo doutorado em Direito Socioambiental na PUC e dou aulas. Sou professora na FATEC, aqui em Curitiba também. Então, se tiver também algum aluno da FATEC, agradeço a presença. Bom, eu vou falar um pouco hoje sobre a minha dissertação, né? Não preparei slides, vou só falar com vocês mesmos, até porque os meus dados ainda estão em fase de atualização, né? Eu defendi minha dissertação em março do ano passado, mas de lá para cá a gente teve uma mudança muito grande, vou falar também sobre essas mudanças
no cenário, no quadro dos migrantes no Mato Grosso do Sul. E a minha fala vai abordar essa questão do trabalho dos migrantes no Mato Grosso do Sul. Mas não é uma abordagem apenas de direito, né? Ela é uma abordagem filosófica sobre como o trabalho ele é importante nessa integração dos migrantes, quais são as políticas que a gente tem no Mato Grosso do Sul, e eu vou acabar abordando também uma falta, né, de alinhamento interno nessa questão no Brasil, né? Então, primeiramente, a minha palestra e a minha dissertação, ela fala sobre os migrantes vulneráveis, né? Foi um debate muito grande com o professor César, que queria que eu focasse em refugiados, né, em algum tipo de migração, e o professor Roberto, que é professor de Relações Internacionais, que tem essa formação de Relações Internacionais, vai aqui me amparar, que a gente não tem uma definição única, né, do que são migrantes. Então, apenas para uma introdução, para quem não conhece muito do tema, nós temos o Estatuto dos Refugiados, que estabelece, né, que é um tratado internacional que normatiza ali, prevê hipóteses jurídicas, hipóteses normativas de quem são os refugiados, mas nós não temos apenas migrações causadas por refugiados, né? O professor Roberto trouxe ali alguns movimentos migratórios, e cada movimento migratório ele vai ter uma característica, né? A gente tenta ali trazer pontos de encontro em que a gente pode estudar se esse movimento migratório ele é causado por uma maior voluntariedade ou não, né? Se esse migrante tem uma força de escolha maior ou menor, como esse movimento se dá, se é uma migração reativa ou proativa, né? O momento que esse migrante escolhe migrar. Então, por exemplo, o professor citou o caso da Venezuela. Os migrantes, nós temos esse movimento migratório na Venezuela começou há alguns anos atrás, né? Até então, nós tínhamos uma migração proativa, né, de migrantes que antecipavam ali um eventual ponto de crise. Já após essa instauração, né, de um estado de crise política, econômica, nós temos uma migração reativa, em que aqueles indivíduos reagem a uma situação. Enfim, apenas para exemplificar que nós podemos caracterizar e ficar aqui uma tarde inteira conversando sobre classificações migratórias e pontos de estudo, né, da migração. E aí eu escolhi falar sobre o ponto de vulnerabilidade desses migrantes. Porque até mesmo aqueles migrantes que vão ter uma proteção jurídica ou vão ter um status jurídico migratório previsto em normas internacionais ou nacionais, que vão ter um visto de residência, né? Enfim, independente do seu status jurídico, todos esses migrantes, eles se encontram em um ponto de vulnerabilidade que é você estar em um ambiente que não é o seu local de origem, né? Então, são dificuldades culturais, né? O choque cultural, dificuldades da língua, econômicas, né? Enfim, quando você está, e aqui, quem já fez alguma viagem que seja internacional, quando você não está no seu local de origem, você sofre com a falta de conhecimento da dinâmica social daquele local, né? Então, situações simples, como, por exemplo, aonde eu compro uma passagem de ônibus, ou qual o preço razoável de um aluguel, ou do pão mesmo, né? São situações simples e questões cotidianas que a gente aprende, assim, a gente nem sabe quando a gente aprende no nosso local de origem, mas se você se retira do seu local de origem, você passa a sofrer com esse choque. Então, eu quis trabalhar justamente essa vulnerabilidade, que é essa falta de conhecimento da dinâmica social, das regras, né, do local de destino. E aí, como que a gente vai superar essa vulnerabilidade, né? Como que a gente vai... Essa vulnerabilidade ela vai ser superada conforme esse migrante ele for se integrando àquela sociedade de destino, né? Então, quanto mais ele está integrado naquela sociedade, quanto mais ele conhece as regras locais, as normas sociais,
quanto mais independência ele tem de atores ali, da sociedade civil ou até mesmo do próprio Estado, menor é a sua vulnerabilidade. E aí, independente do seu status migratório, né? É óbvio que os migrantes que têm uma situação jurídica legalizada, né, que tem ali um visto, tanto seja o status de refugiado ou um visto de residência, um visto de trabalho, eles têm uma facilidade maior, mas eles não é só a documentação, a concessão de documentação que já gera essa integração, esse acolhimento ali pela sociedade de acolhida. E aí a gente pode fazer uma consideração através do princípio da hospitalidade universal, de Kant, né? Que traz essa ideia de que por que nós teríamos que acolher, né, esses migrantes? E essa é uma discussão muito grande, inclusive, né? Por quê? Porque de onde surge essa obrigação dos estados de acolher esses migrantes? E aí Kant ele traz essa ideia de que todos somos coabitantes, né? Nós coexistimos em um mesmo espaço. A gente não tem uma segunda terra para dividir, nós temos apenas uma. Então, dessa maneira, todos teríamos um direito igual em habitar essa terra, né? Em habitarem um espaço dela. Se aquele espaço, e aí trazendo para uma consideração sobre as migrações, se aquele espaço em que esse migrante existia e tinha ali suas origens, já não se torna propício para que ele exerça, para que ele se desenvolva como ser humano, para que ele tenha acesso aos seus direitos fundamentais, e ele se vê numa necessidade de migrar, então é um direito dele, né, de que ele se desenvolva como um ser humano, ainda em um local diverso da sua origem. Essa integração, essa hospitalidade, e aí trazendo pensamentos atuais, mais contemporâneos. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ah, tá. E aí, trazendo pensamentos mais contemporâneos, essa hospitalidade, a princípio que esse imigrante chega, essa hospitalidade da população local, ela pode se encaminhar para dois caminhos. Um seria a hostilidade, né, e que se negue, que se renegue esse imigrante a um espaço marginalizado, né? Aqui você não pertence a esse espaço, então eu te excluo aqui dessa convivência em sociedade, desses direitos da sociedade. E o outro caminho seria para o acolhimento desse migrante. Mas, né, não propriamente somente do migrante, mas do outro. Mas, para que esse acolhimento ocorra, esse outro, ele deve demonstrar uma capacidade de se integrar a essa sociedade, seja aprendendo a língua local, seja aprendendo as regras, os costumes, seja através de trabalho, seja através do casamento, né? Demonstrar que ele está disposto, então, a se adaptar, a se integrar àquela comunidade. E aí, gente, nesse ponto, o trabalho, ele surge como um local em que o migrante não apenas ele vai poder desenvolver uma atividade em que ele gere a sua subsistência, né? Uma atividade econômica em que ele tem ali uma possibilidade de emancipação financeira, mas também um local de integração, de absorção das normas sociais, de convivência com a comunidade local. Então, ele se mostra um ponto muito importante na integração desse imigrante. E aí eu faço uma reflexão com vocês. Todos aqui, na hora de se apresentar, o que a gente fala? Como a gente se apresenta, né? A gente coloca a nossa ocupação como um dos pontos principais das nossas características. Então, essa ocupação laboral desse imigrante também vai ser muito importante para que ele seja identificado como um sujeito de direitos nessa sociedade. Então, é evidente que, dependendo do trabalho que esse grupo de imigrantes ou que esse indivíduo sozinho exerça, nós vamos ter distintas... Agora me fugiu a palavra. Nós vamos ter distintas identificações desse indivíduo,
né? Então é muito importante, o trabalho acaba sendo um ponto importante para a identificação desse imigrante perante essa sociedade. Tudo isso para eu falar para vocês que o meu trabalho não gira em torno apenas do direito do trabalho, das normas laborais, né? Porque isso seria muito simples da gente resolver. Apenas uma leitura da nossa consolidação das leis do trabalho, da nossa Constituição, da nossa lei de imigração, que impõe ali, né, a todos direitos iguais. Então, apenas uma leitura, apenas a gente defenderia que é necessário que se defendam esses direitos. Enfim, não há muito o que se discutir de que esses indivíduos, eles têm direitos, sim, a um trabalho decente, a que sejam respeitadas essas normativas. Mas o trabalho ele tem que ser visto como além dessa mera previsão normativa, né? Mas como esse trabalho, muitas vezes, ele vai trazer um sentido para aquele movimento migratório. Um dos motivos muito grandes que a gente tem para uma securitização da migração é justamente a questão econômica, né? Onde se ignora também que o migrante, ele tem a agregar como força de trabalho, como força pensante, como conhecimento, ele tem a agregar àquela sociedade de destino, né? E aí, o meu trabalho eu foco no Mato Grosso do Sul, que foi onde desenvolvi a minha dissertação. Mas o primeiro ponto que eu já informo para vocês, a gente não tem uma política integrada no Brasil. A gente não tem, por exemplo, um estudo que faça ali uma classificação de onde esses migrantes estão, qual a escolaridade deles, se eles estão exercendo atividades de acordo com a sua escolaridade, quais as dificuldades. Então, primeiramente, eu não consigo afirmar para vocês qual que é a maior dificuldade do Brasil na integração dos migrantes ali, no acesso desses migrantes ao trabalho. Eu poderia, obviamente, embasada na minha experiência empírica, né, falar aqui suposições ou o que eu já vi na prática, mas academicamente isso é incorreto, né? A gente tem que se embasar em fatos. Até porque a realidade do Mato Grosso do Sul, ela vai ser diferente da realidade de Rondônia, de Roraima, do Paraná, do Rio de Janeiro. Cada estado, ele vai ter uma característica de onde vêm esses migrantes, o que eles exercem, enfim. Então, primeiramente, a gente precisaria de um estudo aí integrado entre os estados sobre quais os movimentos, onde estão, para onde vão, etc. Então, eu foquei no Mato Grosso do Sul, justamente passando por essa análise de ausência de uma política integrada, de interiorização ou de benefícios, enfim, até mesmo de informação desses migrantes, a gente não tem esse tipo de política integrada. Então, o professor César vai falar um pouco sobre essa integração internacional, mas além de uma integração internacional, a gente precisa pensar numa integração nacional, né? A gente precisa pensar como esses estados estão, se há uma troca de inteligência, de informações, enfim, né? Todo esse tipo aí de trabalho que deveria ser integrado, deveria ser alinhado, né? Então, eu trouxe uma análise sobre o Mato Grosso do Sul. Eu fiz uma análise sobre o Mato Grosso do Sul. A estrutura do Mato Grosso do Sul... Bom, o Mato Grosso do Sul, para quem não conhece, gente, é na fronteira. O Mato Grosso do Sul faz fronteira com Paraguai e Bolívia, e no âmbito internacional, e nacional faz fronteira com Mato Grosso, São Paulo e Paraná. Então, nós temos aí um estado fronteiriço, né? Ele tem uma faixa de fronteira muito grande. E ainda assim, apenas em 2016 nós tivemos a criação de um comitê estadual para que seja discutida a questão de refugiados, migrantes e apátridas. Inclusive, né, a inclusão desses termos refugiados, migrantes e apátridas foi um debate que o professor César participou bastante na inclusão desses termos, dessas outras necessidades dentro desse comitê. E para quem não conhece, gente, Mato Grosso do Sul, a gente tem uma migração muito característica, que são os cidadãos transfronteiriços, né?
A gente tem muitos cidadãos do Paraguai que convivem ali na fronteira, que residem no Brasil, que se casam, que têm filhos. E durante a minha pesquisa, eu conversei com diversos representantes do Ministério Público, do Trabalho, da Defensoria Pública. E daí, uma defensora pública me relatou assim, que em Campo Grande a gente tem um bairro de paraguaios que estão ali há 20, 30 anos, nunca regularizaram sua situação migratória, então eles estão ilegais ali, né, no sentido documental, apesar de, após 30 anos residindo ali, já terem esse direito, né, mas nunca regularizaram por medo de perderem ali seus bens, serem deportados. Tudo que eles adquiriam estavam em nomes de outras pessoas, nunca tiveram uma carteira de trabalho, nunca tiveram um registro na carteira de trabalho, sempre exercendo trabalho informal, ou seja, pessoas que estavam chegando à idade de uma aposentadoria e não tinham ali um registro sequer para ter acesso à previdência social. Então, essa ausência de informação, de política integrada, de securitização da migração, né? O órgão que a gente tem que recebe esses migrantes para solicitação de visto, de refúgio, é a Polícia Federal, né? A nossa Polícia Migratória fica dentro da Polícia Federal. E isso gera muito receio, principalmente para aqueles migrantes que entraram de uma maneira irregular, né? Ou então em uma rota, vieram sozinhos, planejaram ali a sua migração sem o auxílio de um órgão ou de uma entidade internacional. E daí esses migrantes acabam tendo muito receio, têm medo. Com o surgimento da Defensoria Pública, a gente tem um órgão que recebe esses indivíduos e acaba realizando esse encaminhamento, mas também no Mato Grosso do Sul a gente tem uma Defensoria Pública da União em Dourados e em Campo Grande. No resto do estado não tem, né? Então a gente tem ali, se eu não me engano, no estado inteiro são 5 defensores para toda essa demanda. É insuficiente, né? Além disso, aí só em 2016, mesmo com essa característica de fronteira, uma convivência intensa com situações transfronteiriças, desde a sua criação, somente em 2016 tivemos a criação de um comitê, um ponto de encontro, de debate dessas necessidades. E ainda assim, gente, esse comitê é uma criação política, né? Ele não é um órgão propriamente dito. Então, ele fica à mercê de motivações políticas. Se o próximo governador, ou então o governador atual, não se interessar mais pelo tema, não quiser continuar desenvolvendo esses debates, destinando esse espaço de encontro, a gente não tem mais, né? Então, fica aí também, como muitas medidas no Brasil, fica aí à disposição das vontades políticas. O SERMA, o governo do estado também conta com uma secretaria de direitos humanos, né, que é a SEDAST. Essa secretaria foi muito importante, tem sido muito importante na organização dessas questões migratórias, mas sendo um ponto, né, de orientação das cidades do interior. Então, o que acontecia? Muitas cidades não têm essa preparação estrutural e uma falha que a gente tem muito grande no recebimento dos migrantes, na integração dos migrantes, é a ausência de orientação dos próprios atendentes, e aí não só no poder público, como também, né, nas entidades privadas, os atendentes não estão preparados para receber ali migrantes que chegam ali com um documento que não seja um RG, um CPF, né? Então, o SEDAST ele acabou sendo um ponto de encontro para essas questões. Então, prefeituras que recebiam migrantes acabam entrando em contato com essa secretaria para tirar essas dúvidas, ter um auxílio ali. Mas ainda assim não é o suficiente. O SEDAST, quando eu terminei minha dissertação, ele contava com um rapaz, um haitiano, que fazia o serviço de tradutor. Ele falava 7 línguas e ele fazia esse serviço de tradução quando alguma prefeitura do interior recebia algum migrante, ele, então, pelo telefone, fazia essa orientação. Porém, a gente não tem um cargo de tradutor na estrutura do Estado.
ele era contratado como secretário ou como assistente, atendente, enfim. Ele era contratado como um terceirizado. O que aconteceu? Ele recebeu uma oportunidade de trabalho com um salário melhor, oportunidade melhor, e acabou saindo ali daquela posição que ele ocupava. Então, a gente vai observando que essas iniciativas, elas são muito boas, mas elas são muito frágeis, né? Elas não contam com uma estrutura sólida de um trabalho, assim, feito a longo prazo. E aí, essa lacuna acaba sendo preenchida pela sociedade civil, pelas universidades, né? Pelas entidades religiosas, né? A gente tem aí no Brasil que as entidades religiosas, elas acabam sendo um ponto de atendimento e encaminhamento desses migrantes muito importante. No Mato Grosso do Sul, eu destaco principalmente as atuações da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Federal de Dourados, da UFGD, e das universidades da UFMS e da UFGD no atendimento desses migrantes, e da UEMS também, né? Porque essas universidades passaram a conceder cursos de português como língua de acolhimento, a princípio voltada para haitianos, né? Mas atualmente já tem esse curso para venezuelanos também. E a cátedra em Dourados, ela passou a atender também com o mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos, cada vez mais a gente tem uma equipe mais engajada aí no atendimento dessas questões migratórias, e daí esses atendimentos, eles vão se ampliando, né? Atualmente a cátedra já tem atendimento jurídico e assistencial, né? Então, um auxílio, as meninas auxiliam na colocação de creche, de escolas públicas, porque a gente tem, inclusive, obstáculos nesses pontos, né? Então, a gente tem relatos de mães migrantes que não conseguem, né, que tem o seu cadastro dificultado na hora de cadastrar os seus filhos ali na rede pública de ensino. Então, a gente tem esse atendimento, um atendimento voltado também para a renovação de passaporte, no caso dos haitianos. Desde, se eu não me engano, do ano passado, do ano retrasado, um auxílio junto à Operação Acolhida, né, desenvolvida pelo Exército Brasileiro para a interiorização de imigrantes. Então, cada vez mais com a chegada de novos estudantes, novos mestrandos, com o interesse de cada vez maior dos professores da própria UFGD, a gente tem conseguido estruturar um trabalho de atendimento intenso, né? Mas também é uma iniciativa da universidade, né? O ideal seria que nós tivéssemos estruturas do próprio Estado no acolhimento desses migrantes. O SERMA o SEDASH, ele contabiliza, né, tem o registro das demandas, dos atendimentos, e daí, quando chega nas questões de trabalho, o atendimento que é realizado é um encaminhamento para órgãos, a FUNTRAB, enfim, órgãos de captação e realocação ali profissional. Mas aí eu pergunto, né, é suficiente? Apenas esse encaminhamento desses migrantes é o suficiente? Né? A gente tem uma situação muito grande, no caso, principalmente dos venezuelanos, de um pessoal capacitado, né, com uma formação acadêmica, que não consegue exercer o seu ofício no Brasil. Então, isso é uma questão muito séria. Mas não é o suficiente. Aí a UFMS, eu destaco a atuação da UFMS em projetos, né, de cotas para refugiados. É isso, professor? De facilitação do reconhecimento de diplomas de refugiados. Isso é muito interessante, mas também a gente precisa, semana passada a gente esteve aí numa live junto à Liga de Direito Internacional da UFMS, e daí a professora Juliana falou assim, mas a gente não é só o reconhecimento do diploma que a gente precisa fornecer estudo para essa população também. E daí, onde estão esses dados, né? Nós precisamos catalogar esses dados. Qual é a real necessidade desses migrantes? É apenas um reconhecimento
desses diplomas, ou não, é um acesso ao ensino básico, ao ensino superior, para uma capacitação cada vez maior. Então, quando a gente fala do trabalho dos migrantes, vai muito além do exercício de uma ocupação profissional, mas de uma capacitação, de modo que, porque esse trabalho não pode ser exercido de qualquer maneira, né? Esse trabalho tem que ser exercido de uma maneira decente, de uma maneira que permita que esse indivíduo se emancipe e consiga ter acesso a uma vida digna. Então, a partir dessas atuações, dessa estrutura de atendimento, o ideal é que se encaminhem, né, para que esses indivíduos tenham oportunidades dentro aí do espaço da sociedade de destino. E aí eu falei que eu defendi ano passado e a gente já teve muitas mudanças, né? Primeiramente, a pandemia, né? Então, mas ainda assim, esses atendimentos jurídicos continuam sendo realizados online, porque os problemas não acabaram com a pandemia. A migração não parou, né? Os movimentos migratórios não pararam, então as equipes de atendimento tiveram que encontrar outras soluções. Nós tivemos... Estou me encaminhando aqui para o final, tá bom, professor? Nós tivemos acadêmicas que receberam migrantes na rodoviária durante a pandemia, né? Porque a gente tem que realizar esse trabalho de recebimento, de encaminhamento. O pessoal da cátedra faz o acompanhamento de migrantes que realizaram a interiorização durante a pandemia, então, se estão sentindo sintomas, enfim. A gente tem toda essa estrutura de acolhimento, mas é muito mais... essa estrutura é formada, né, muito mais pelas universidades, pela sociedade civil, do que pelo próprio Estado em si, né? Então, falta aí uma política de Estado para que tenha um atendimento e um encaminhamento desses migrantes para uma integração efetiva, porque não adianta também ações pontuais, são necessárias ações contínuas. E aí, recentemente, a gente tem também, eu destaco aqui, o projeto Empresas com Refugiados, né, que é em decorrência do Pacto Global. Eu fiquei sabendo desse projeto recentemente, mas fico de dica aí para quem quiser se aprofundar, mas é uma iniciativa também da sociedade civil para a integração desses refugiados. Só que, gente... Mais uma indagação aqui para vocês. Vocês percebem que a maioria dessas políticas é voltada para refugiados, né? E aí, relembrando, nós não temos apenas refugiados nos movimentos migratórios. Então, é necessário também que se pensem essa complexidade. É evidente que não se pode estabelecer uma política única que atenda a todas as necessidades. Mas a gente tem que se atentar a essas complexidades para pensar em soluções e em maneiras de integração efetiva desses indivíduos. Então, aqui, encaminhando para minhas considerações finais, esse meu trabalho foi um pouco frustrante, porque a gente não chega a uma conclusão, né, definitiva, mas... eu aponto para essa necessidade, para essa ausência de uma política interna integrada e efetiva que vise a integração e o acolhimento desses migrantes de uma maneira ordenada, de uma maneira organizada, né? Reconhecendo esses indivíduos como seres humanos, né? Então, é necessário que a gente repense a maneira em que a nossa própria sociedade lida com essas questões. Então, muito obrigada aí pela atenção de vocês, eu espero que eu não tenha passado muito aqui do meu tempo, tentei me cuidar aqui, e obrigada, professor César, estou aberta a perguntas aí no final da palestra. Já temos algumas perguntas aqui, né? O Amauri Almeida da Silva fez 2 perguntas, acho que é direcionado tanto para você, em relação a... Mas e ela tá dentro do âmbito da migração brasileira, né? Eu vou perguntar se o Brasil tem sido seletivo com relação a venezuelanos, haitianos
e outras nacionalidades como os sírios, né? Bom, o Brasil sempre foi seletivo, né? Pelo menos desde a criação oficial, estabelecendo cotas desde o Getúlio Vargas, na década de 30, né? E agora, para nós finalizarmos, né, eu vou fazer uma pequena explanação sobre o Pacto Global Migratório de 2018, e não vou usar muito tempo, porque eu tinha preparado slides, mais de 20 slides, né? Mas eu acho mais produtivo, até em função da fala do Roberto e da fala da Júlia, eu vou improvisar, né, e falar de uma maneira um pouco mais objetiva. Primeiro, contextualizando esse Pacto Global de 2018, o Pacto Global é uma migração regular, segura, pelo menos uma tentativa de, né? E o desafio que ela se impôs, o próprio Pacto Global, né, e os estados nacionais que o produziram em Nova York em 2016 e 2018, porque nenhuma dessas iniciativas estava prevendo uma pandemia, né? E o fechamento de fronteiras como meio de combater a Covid-19, pelo menos tentar combater a Covid-19, e aí eles começaram a fechar voos aéreos, né, os aeroportos, agora começou a abrir novamente, começou a fechamento de fronteiras terrestres, vários países europeus e países da América militarizando suas fronteiras, né, e como se isso fosse parar a migração, né, não vai parar, assim como pode até favorecer o grupo chamado dos coiotes, né, e muito em função das rotas alternativas, que a história já demonstrou no século XX que construção de muros e militarizar fronteiras não vai deter as migrações regulares e irregulares, pode deter por um tempo, mas as alternativas eles não vão deter. É uma tentativa de simplificar um problema estrutural, né? Como disse a Júlia, uma tradição que há no Brasil e em grande parte dos estados que assinaram o Pacto Global, de tratar problemas estruturais de maneira pontual. E aí isso só vai empurrando o problema para o futuro, né? Porque não resolve a questão. Então, primeiro, para nós contextualizarmos a questão, por que desse pacto de 2018, é só lembrar dos regimes internacionais de proteção de refugiados, especificamente, ainda que de maneira indireta para migrantes, mas para refugiados, que é a estrutura criada no século XX. A estrutura criada no século XX pela ONU, na verdade, foi até anterior à ONU, na Liga das Nações. Na Liga das Nações é que começou lá do direito internacional dos refugiados, através do passaporte Nansen, só que era através de nacionalidades específicas, em função da Primeira Guerra Mundial, e com a Segunda Guerra Mundial que ampliou, né, em função do número de refugiados que se produziu, número de 40 milhões, ao final da Segunda Guerra Mundial. E aí, a recém-fundada Organização das Nações Unidas, a ONU, teve que lidar com o problema de maneira global. Não de maneira pontual e de maneira por nacionalidade, como fazia a Liga das Nações. E aí, a Convenção de Genebra de 51 e a criação do Acnur e a criação da Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Esta foi a primeira resposta, e uma resposta em uma tentativa de ser permanente. Só que quando ele foi criado, aquela estrutura, era uma estrutura da época do final da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Se previa que aquele problema ia terminar num período de 3 a 4 anos. O problema dos refugiados e a agência da ONU, chamada Acnur, nasce com um mandato de 3 anos. Ou seja, em 1954, no máximo 55, ela já deveria ter sido extinta. E o Acnur existe até hoje. Ou seja, o problema não foi resolvido, né? Pelo contrário, ele se multiplicou com a descolonização africana e a descolonização asiática, o problema global, a questão dos refugiados. E a definição normativa colocada na Convenção de Genebra é uma definição pontual também, produto da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial e da Guerra Fria, e que só foi ser reformada pontualmente em 1967. E durante toda a segunda metade do século XX, a ONU e as suas iniciativas regionais lá
nas Américas, Cartagena, na África, a Unidade Africana, tentou estabelecer o que nós chamamos, no Direito Internacional dos Refugiados, o que o Acnur chama de soluções duradouras para os refugiados. Como vamos solucionar esta questão? Só que as soluções duradouras acabavam sendo, não tendo efeito, assim, no sentido de longo prazo, porque também não resolvia. Que soluções duradouras eram essas? Era a repatriação em condições seguras, ou seja, terminado o problema da perseguição dessa pessoa, sobre esse grupo de pessoas, ela poderia retornar a seu país de origem. A integração local, que é o país de destino, solicitações de refúgio, torná-lo refugiado, ficar lá por um longo tempo e, posteriormente, até ele deixar de ser refugiado, se tornando nacional desse país de destino, ou seja, a naturalização. E, finalmente, o reassentamento solidário, que é a escolha do terceiro país, já que no segundo país de acolhida, o refugiado, a família de refugiados, não conseguiu se adaptar. E aí, por uma série de questões culturais, sociais, econômicas, ele vai para o segundo país de acolhida. Os países de reassentamento. Essas são as 3 soluções duradouras propostas pela Agência da ONU ao longo da segunda metade do século XX e que também permaneceram como soluções duradouras no começo do século XXI. Ora, uma era mais utilizada, ora outra. Particularmente na primeira década do século XXI, o reassentamento, particularmente através do reassentamento solidário, se tornou algo, uma iniciativa forte na região, até pelo número de tratados e acordos que os países faziam, desde a Declaração de Cartagena até a Declaração do Brasil, e teve uma do México, especificamente estabelecia lá o reassentamento solidário, cidades solidárias, né? Só que essas soluções foram suficientes porque os estados nacionais, construtores desse sistema, não previam o que aconteceu em 2015. Eu costumo dizer que a crise internacional de refugiados, que alcançou o continente europeu num número muito grande, a partir de 2015, ela sempre existiu nos países do chamado terceiro mundo. Porque o número, é só os colegas acompanharem os relatórios dos últimos 10 anos do Acnur e os relatórios dos últimos 10 anos da Organização Internacional das Migrações, da OIM, e cruzarem os dados desses 2 relatórios, que vocês vão ver que a média de 80% dos refugiados estão nos países ao lado dos grandes conflitos, onde explodiu as crises humanitárias, né? E as pessoas fugiram com a roupa do corpo ou em grandes levas de pessoas, e só poucos alcançaram outros continentes. Normalmente eles estão nos estados ao lado, ou 2 estados além, 80% deles. Além de que o número alcançou 1% de toda a humanidade, né? Se você considerar todas as pessoas que são protegidas pelo Acnur e pela Agência da ONU para Refugiados Palestinos, né? Porque aí inclui os deslocados internos também, oficialmente. Então, esta explosão que acontece com a Primavera Árabe, o problema da Venezuela, o problema sírio, e que os refugiados em número considerável alcança a Europa, parece que a crise dos refugiados surgiu em 2015. Não. Ela surgiu desde, pelo menos, a descolonização africana e a descolonização asiática. Lá nos anos 50, acontece que os estados chamados pobres ou em desenvolvimento é o que mais recebiam refugiados, migrantes, especificamente forçados, né? Então, esses estados sempre suportaram a questão em maior número, sempre tiveram maior responsabilidade em relação aos refugiados, e como os europeus, e é um problema que nasceu na Europa, a questão dos refugiados, não estavam preparados para o número que alcançou eles a partir de 2015, a grande parte da mídia internacional colocou como manchete crise internacional de refugiados, porque eles alcançaram a Espanha, a França, a Inglaterra, a Alemanha, num número considerável. E esses jornais ignoravam a Turquia, o Paquistão, o Quênia, o Sudão, que tinha muito mais refugiados do que os países europeus. E em função desse número que alcançou,
à Europa, no número não previsto por eles, combinado com a crise venezuelana e o número considerável de sírios também, a partir da Primavera Árabe de 2011, os Estados nacionais perceberam que era necessário uma nova internacional, uma nova iniciativa internacional, não que viesse substituir a Convenção de Genebra de 51, e sim para reforçar as soluções chamadas duradouras, outras soluções, propor outras soluções, e estabelecer uma espécie de reforço da Convenção de Genebra e do Protocolo Adicional de 67, porque esses dois acordos do século XX não foram revogados, não foram retirados do ordenamento nacional na ONU. E aí, daí nasceu o Pacto Global de 2018 e a Declaração de Nova York, o nome você pode ver, a Declaração, né? Declaração de Princípios, de 2016. E aí ficou muito marcado a questão Sul-Sul e a questão Sul-Norte, né? Existe uma migrantóloga, né, uma especialista em migrações internacionais do Brasil, a Rosana Benninger, que ela adora escrever e falar sobre o desafio dos países do Sul em relação aos países do Norte, com relação à migração internacional como um todo e aos refugiados, que os países do Sul têm que ser protagonistas, não só os países do Norte. São protagonistas porque eles recebem o maior número de refugiados do mundo. Então, estes desafios por pacto, o pacto estabelece uma série de questões, de regras, que a pandemia ou adiou, estabeleceu um desafio quase inalcançável, né? Que questões são essas do pacto? O pacto prevê responsabilidade compartilhada entre todos os estados, para ninguém ficar com maior número de refugiados do que o outro. Número compartilhado e responsabilidades compartilhadas. Uma maior presença da iniciativa privada. A Júlia falou aí sobre a presença das empresas, no caso da iniciativa brasileira. E no pacto está colocado ali que as empresas privadas, né, não apenas o terceiro setor, mas o setor privado, tem que se responsabilizar também, tem que perceber o fator de desenvolvimento econômico e social que produzem os migrantes e refugiados. Ou seja, olhar a migração de maneira positiva e não simplesmente como um fardo, como um peso que o Estado Nacional precisa suportar. Além da presença da iniciativa privada e a presença e a responsabilidade compartilhada, está muito claro ali uma certa dinâmica mais forte, mais rápida entre os estados em relação a iniciativas que vão favorecer refugiados, imigrantes também. Iniciativas com relação a investimentos na causa dos refugiados, a partir de governos nacionais, em comum acordo com o terceiro setor e as empresas, ou seja, o maior número de atores envolvidos nas questões de refugiados. Isso também está no Pacto Global. Ou seja, um pacto que foi estabelecido em 2018, portanto, para ser produzido, que tem uma iniciativa louvável em cima da Declaração de Nova York de 2016, reforça as possibilidades de maior número de soluções duradouras, que não são aquelas 3 tradicionais, foi pega de surpresa pela pandemia de 2020. A pandemia de 2020, eu diria que ela paralisou o Pacto Global, porque os Estados nacionais passaram, então, agora a agirem como atores individuais de novo. Cada um fechando suas fronteiras, né, novamente, como se tivesse lá na época da gripe espanhola, em 1919, de maneira individual, e não se sabe quando, só quando criar-se, quando a pandemia passar, e não sei se por Oxford, na Inglaterra, ou a russa, ou a chinesa, acabar completamente, ou pelo menos controlar o problema da Covid-19. E aí poder abrir-se novamente as fronteiras, porque, repito, colegas, simplesmente a iniciativa de fechar fronteiras terrestres
militarizar suas fronteiras terrestres, fechar aeroportos, fechar portos, construir muros, como simbolicamente você pode colocar ali 2 países que simbolizam isso na atualidade. A Hungria, infelizmente, eu digo isso com dor no coração, porque a Hungria, por muito tempo, foi o país símbolo do Acnur. Porque símbolo que nos anos 50 foi o primeiro país em que o Acnur agiu para salvar os húngaros que fugiam da ocupação soviética em 1956. Oficialmente foi ali. Fora do oficial, eles também ajudaram os argelinos, como que estavam lá na Revolução Africana de tornar-se independente em relação à França, em 54. Eles agiram de maneira não oficial em 54 e de maneira oficial em 56. Então a Hungria foi o primeiro país, e considerado símbolo. E exatamente este país é que propõe um muro para segurar os sírios e os árabes, né? Uma coisa, simbolicamente, muito triste. Só que o muro de Berlim, que caiu em 89, já demonstra que muros não vão segurar pessoas desesperadas para salvar suas vidas, né? Ou, do mesmo modo que o México tentando fazer muro em relação a Guatemala, ou os Estados Unidos em relação ao México. Construir muro vai apenas ajudar os coiotes, aqueles que lucram com o desespero humano em relação a pessoas que projetam suas vidas nas migrações internacionais, de que maneira for, como refugiado, para a vida, para estabelecer um novo ganho econômico. Os haitianos, por exemplo, como já diz a Juliana Tomico, né? Os haitianos têm como projeto de vida, desde que o país se formou como país, e dos seus desafios do século XIX, a migração. Eles não migram especificamente por causa do terremoto que aconteceu lá em 2010, ou por causa da MINUSTAH no Brasil em 2004. Antes disso, claro que o Brasil virou alvo, virou rota, né? Mas antes eles já migravam para os Estados Unidos, migravam para a França, há muito tempo. Assim, há mais haitianos fora do Haiti do que dentro do Haiti. Então, um país que tem um projeto migratório como projeto de vida de grande parte da população haitiana. E muro não vai segurar, não vai segurá-los. Eles vão dar um jeito, por rotas alternativas, de chegar a essas destino. Então, um tratado internacional, um pacto global que veio para tentar diminuir as rotas alternativas, fazer as pessoas migrarem de maneira regular, segura e ordenada, está sendo colocada em xeque por esta pandemia e pela iniciativa dos estados de fechar fronteiras, porque aí eles estão estimulando exatamente para que seja derrubado, ou para que ele não tenha eficiência, não tenha eficácia, em função do fechamento de fronteiras, né? E aí estimulando uma migração irregular, e não a regular, porque você fecha, você estimula a irregular. É quase questão de causa e efeito isso aí, né? Então, é uma pena. Eu espero, sinceramente, que a pandemia passe rapidamente, né? Eu sempre fico acompanhando o Roberto nas redes sociais, eu sei que ele é um otimista, né? Ele sempre falando que vai terminar, né? Então, assim, tomara que termine, Roberto, né? Porque vai passar. É uma das coisas que migrantes e refugiados, e prejudicando mesmo, né? Assim, a Grécia assim, e a União Europeia tentaram até... eles repudiaram migrantes, abandonaram alguns no mar aberto, fecharam, e era um país que recebia, né? Tanto a Hungria quanto a Itália. E agora, em função disso, a pandemia está virando pretexto para tudo, né? Incluindo prejudicar migrantes e refugiados. Era esse o ponto central, né, que eu queria expor a vocês num tempo menor que 30 minutos, né, que é os desafios desse pacto migratório. O fim da pandemia pode tornar o pacto, retomar os Estados nacionais às suas responsabilidades colocadas no pacto. Sempre lembrando que dos 194 países membros da ONU,
uns 190 assinaram aquele pacto, o de 2018. Tristemente, o nosso país, né? Nós assinamos, entramos, não ratificamos, nós assinamos do governo Temer, né? E o governo atual retirou o Brasil do Pacto Global, né? Com aquele velho falso dilema. É um falso dilema, na verdade, público presente e meus dois colegas. Que falso dilema é esse? O falso dilema de você acreditar que você não pode resolver questões de soberania nacional, ou seja, qual é o pretexto para sairmos do pacto? A soberania nacional. Soberania nacional e que questões globais têm que ser decididas de maneira individual. Não pode casar com responsabilidade compartilhada, que não pode casar com o chamado globalismo, e que, na verdade, você não tem como se isolar. Nem o Donald Trump pode isolar os Estados Unidos do resto do mundo. Você precisa cooperar com os outros para dar soluções globais e compartilhadas de uma questão que veio para ficar. Ela não vai terminar amanhã, que são as migrações internacionais forçadas, seja de refugiados, seja de migrantes ambientais, seja de migrantes de outro tipo, né? Por qualquer outra questão, porque costumo dizer também que os tratados internacionais colocados para proteger o século XX, Genebra 51 e Protocolo de 67, não responde mais aos desafios do século XXI, das causas das migrações forçadas. Não estou nem dizendo das migrações, entre aspas, né, migrações voluntárias, né, ou migrações econômicas. Estou dizendo migração por causa de refúgio mesmo, que alguém é obrigado a migrar, por questões ambientais, por exemplo, que não está lá no tratado. Isto é inevitável, que tem que modificar aqueles tratados ou ampliar, criar outros, né? O Pacto Global foi o primeiro passo para isso, de ampliar o que já tinha sido feito no século XX. E não vamos conseguir, o nosso país, o Brasil, ficar fora desses desafios, mesmo que o atual governo ache que a gente pode ficar fora. A médio e longo prazo, eles vão continuar batendo na porta do Brasil, entrando de maneira regular e irregular, e vamos favorecer coiotes, então? Então, esse é um desafio, né, para o nosso país, né, e todo o globo. Ou seja, o crescimento cada vez maior das migrações internacionais. Né? O último relatório do Acnur, comparado com o de 2010, mostra como eles estão na casa dos 79 milhões de pessoas. 80, ou seja, é quase o dobro da Segunda Guerra Mundial, que produziu 40 milhões de deslocados e de pessoas que fugiram dos conflitos armados. Né? Ali, conflitos armados clássicos. Né? Estamos quase no dobro. Estes desafios para os... Então, agora, vamos passar as perguntas. Né? Se temos ainda um tempinho aí. Estamos aqui no horário. César, eu acho que o nosso horário eles já nos alertaram aqui a questão do horário, que já deveríamos encerrar. Eu acho que as perguntas a gente vai ter que deixar para a audiência nos enviar por e-mail. Né? Eu não sei se as apresentações vão ficar disponíveis, mas ali tem meu e-mail, enfim, tem na programação, eu me coloco à disposição, enfim, responder, tem as minhas redes sociais aqui também, pode me procurar ali que eu me coloco à disposição. O nosso horário era até as 3h30, já passamos um pouquinho. Bom, o meu nome está ali na programação, o meu e-mail é juliastefanello@outlook.com.br e também estou no Instagram e no Twitter. Quem tiver interesse, tiver alguma dúvida, quiser, pode me mandar uma mensagem que eu vou ficar muito feliz em responder. Ok. As perguntas estão todas aqui no chat, mas são perguntas pontuais, né, que podem ser enviadas por e-mail para todo mundo. Foi um prazer estar com todos aí. Muito obrigado pela audiência. Né? Vi que muita gente, alunos do Roberto e alunos da Júlia, estão assistindo. Tá? Um abraço obrigado, César, pelo convite e obrigado à BDI pela oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.